pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula. Agora nós vamos falar sobre quintais produtivos e o foco dessa videoaula será na produção de adubo orgânico por meio de dois processos, a compostagem, o outro que é chamado vermicompostagem, que nada mais é que a produção do humus de minhoca, criação de minhocas focada na produção de humus. Então, primeiro passo aqui pra gente a gente trouxe um conceito aqui do que é adubo orgânico, né? Então, adubo orgânico é tudo aquilo que é obtido por meio da matéria de origem vegetal ou animal, como esterco, farinha. Essas farinhas significa farinha de osso, farinha de pó de rocha, né? Bagaços também, que pode ser o bagaço de cana, bagaços de frutas, né? As cascas e outros restos vegetais, quando decompostos ou ainda quando estão em estágio de decomposição. Esses materiais eles sofrem a decomposição pela ação de micro e macro-organismos existentes no solo, né? E podem ser produzidos pelo homem por meio da compostagem, que nada mais é que um processo de aceleração dessa decomposição. Então, com o que a gente pode trabalhar para essa compostagem? A gente vem falando aqui de alguns exemplos de adubos orgânicos, que muitos de vocês já devem ter esse material disponível na propriedade, que é o esterco de gado, o esterco da galinha, o esterco de cabra, dos caprinos, né? E ele pode ser usado, esses materiais, esses estercos podem ser usados diretamente ou eles podem ser utilizados no processo de compostagem e da vermicompostagem para produção do humus da minhoca. Então, a importância da adubação orgânica para uma propriedade, a gente considera muito importante, né? A gente está utilizando os adubos orgânicos. Por quê? Primeiro que ele devolve a vida ao solo, né? A gente dá muita ênfase nesses micro e macro-organismos, que são eles que fazem basicamente todo o trabalho de transformação de uma matéria orgânica bruta em adubo, né? Então, ela também vai estar aumentando o teor de nutrientes para as plantas, melhora a aeração do solo, que é trazer mais oxigênio, mais porosidade para esse solo. Com isso, aumenta a capacidade de retenção de água, ou seja, de infiltração dessa água, né, seja água da chuva ou água da irrigação, para dentro do solo. E com isso, as plantas conseguem absorver essa água que vai infiltrar no solo. Eu gosto de lembrar que não importa tanto quanto de chuva cai numa área, mas sim quanto dessa chuva consegue infiltrar no meu solo, e aí sim as plantas passam a consumir essa água. Então, a planta, ela não bebe a água que cai do céu. A planta bebe a água que infiltra na terra, certo? Então, o processo de compostagem nada mais é do que um processo controlado de decomposição da matéria orgânica por meio da atividade desses seres vivos, que são inúmeros, centenas, milhares de seres vivos que trabalham para decompor a matéria orgânica e gerar um produto que é estabilizado, que a gente chama de composto orgânico. Aqui é uma receita bem básica de como fazer um composto orgânico. Basicamente, o composto orgânico ele é feito em camadas, né? Essas camadas são intercaladas, né? Podem ser feitas de várias camadas à medida da vontade de cada pessoa. O ideal é que esse composto tenha uma pilha de pelo menos 1 metro de altura, né? E pode ser feito de uma forma arredondada, pode ser feito comprido, né? Em leira, aí vai depender da disponibilidade do material que a gente vai usar. Então, em linhas gerais, ele usa o quê? Material orgânico, úmido, né, que é os resíduos da cozinha, ou então o esterco, né, o esterco rico em nitrogênio, intercalada com outra camada de podas e aparas dos jardins, quando as folhas estão secas, né? Ou qualquer outro resíduo orgânico disponível.
Aqui a gente colocou como exemplo o pó de serra, né, a maravalha da madeira, casca de arroz, pode ser a casca do feijão, ou seja, é o material, a parte seca dessa composteira, né, que é rica em carbono. Então, quando a gente faz uma camada de carbono, uma camada de nitrogênio, carbono, nitrogênio, no final de 120 dias, mais ou menos, a gente tem o composto orgânico pronto para a gente fazer nossa produção agroecológica. Aqui é um desenho esquemático, onde vocês podem ver esse esquema que eu falei das camadas, né? De intercalar camadas de materiais. Primeiro, sempre eu gosto de começar com uma camada mais grossa de material, pode colocar uns gravetos, né? Os gravetos no fundo, seja no caixote, seja no tempo, né? Independe aonde eu vou estar montando e da escala desse meu composto. O importante é que eu comece com um material mais grosso um pouquinho e que depois venha intercalando material. Aqui no caso ele usou esterco, material orgânico, esterco, material orgânico, então sempre intercalando até a altura ideal, que é 1 metro de altura. Também pode ser feito nos caixotinhos, vai depender da escala e, como eu já te falei também, dos materiais disponíveis, mas sempre obedecendo a ordem das camadas, certo? Um material mais seco, material mais úmido, ou esterco, material mais seco, material mais úmido. E ao final de 120 dias, a gente vai ter isso tudo aqui, foi transformado nesse material preto, rico aqui em nutrientes para ser disponibilizados para as nossas plantas, tá? Eu preciso ficar bem atento com a temperatura, com o oxigênio e com a umidade, que são esses fatores que influenciam principalmente na produção desse adubo de boa qualidade, né? Não posso ter muita umidade, não posso ser seco demais, então eu tenho que garantir uma umidade mediana, eu tenho que garantir uma boa oxigenação. Então, se eu conseguir de tempo em tempo revolver esse material, é muito interessante, porque eu acelero também a decomposição da matéria orgânica. E a temperatura, preferencialmente, a gente vai trazer isso para debaixo de uma sombra, certo? Porque esses micro-organismos gostam de trabalhar na sombra, tá bom? Aqui a gente vai falar sobre a produção do adubo orgânico a partir do humus de minhoca. As minhocas, a maior parte do corpo dela, como vocês podem ver, é intestino, né? Então, é o que elas conseguem bem fazer direitinho, é se alimentar e devolver em formas de dejetos, né, esse humus. Elas podem ser geófagas, ou seja, elas comem terra, tem esse tipo de minhoca que come terra, e também aquelas minhocas que comem material orgânico em decomposição, que esse é o nosso foco aqui. Esses são os modelos que eu trouxe para vocês observarem aí, que não tem regra. O minhocário pode ser feito desde um balde até uma caixa d'água, uma piscina plástica e antiga, e também em alvenaria, tá vendo? Esses dois modelos a gente fica a critério do produtor e da produtora. Aqui é uma caixa d'água também redonda de amianto, foi aproveitada para fazer a criação da minhoca. Aqui é um modelo de alvenaria que eu uso em casa. Essa camada aqui, essa paredinha do meio, ela é aberta, ou seja, ela permite o trânsito das minhocas de um lado para o outro, tem várias aberturas aqui, e o escoamento do chorume vai para aquele pedacinho aqui, esse buraquinho aqui, tá? E as paredes são arredondadas. Esses são os materiais que a gente utiliza no minhocário: esterco curtido, papel, papelão, vários tipos de papel, jornal, a água e a matéria orgânica, preferencialmente triturada, viu, pessoal? Vocês vão ver aí no vídeo pra frente. Aqui é o esquema do montagem de um minhocário, né? Que usou aqui palha da banana, papelão, resto da cozinha, lixo orgânico da cozinha, grama. Finalizamos aqui com o esterco, tá? Depois é só as minhocas trabalham aí por esse período de 120 dias. Esse aqui é um produto que é obtido da compostagem do lixo da cozinha. Então, você pode ver que, enquanto eu já tenho material pronto, eu também tenho material que ainda não foi decomposto, ainda está em decomposição, que é os caroços de manga, a casca do abacate, os gravetos maiores, né? Então, eu tenho um material mais heterogêneo, mas é tão importante e nutritivo quanto o outro, né? Esse aqui é o produto final, é um produto já estabilizado, né? Que é o humus pronto para ser usado. Aqui também é outro produto que a gente traz também, que é o adubo líquido, fertilizante líquido, que também é chamado de chorume, muito importante também, facilita muito a nossa fertirrigação, né?
adubação pela parte líquida, até foliar dá para usar. E aqui esse material é produzido pelo miocário que foi alimentado somente com esterco de gado. Então, como o esterco é um material mais homogêneo, ele vai rapidamente, né, dentro dos 90, 120 dias, ele já vai produzir um produto mais homogêneo, que é esse aqui. Diferente desse produto que é produzido com um material orgânico da cozinha, que vai ter umas partículas mais pequenas, umas já prontas, outras ainda em decomposição, ok? Oi, pessoal! Agora a gente vai falar um pouquinho sobre compostagem e vermicompostagem, né? Para começar a falar desse tema, tudo começa aqui, onde a gente gera os resíduos, né? Onde esses resíduos são gerados é dentro da nossa casa. Então, eu preciso primeiro separar, na hora de eu jogar fora, entre aspas, esse material, eu preciso separar esse material entre os orgânicos e os inorgânicos, né? Então, tudo que é orgânico, a gente tem o hábito aqui em casa, tem o hábito de separar tudo que é orgânico, vem pra cá. Primeiro etapa dele, ele vem para um baldinho aqui. A gente gosta de usar um baldinho que é bem vedado, que veda bem, né? Ele faz o clec, que evita as moscas estarem entrando, né? E o cheiro e tal. Mas aqui o que tem? Casca de banana, pó do café, o papelzinho da boca, né? O chá, casca de verdura, de legume. A gente evita trazer para cá o resto de comida cozida com tempero, né? Mas eventualmente um pouquinho não tem problema. O ruim é quando é esse tipo de alimento em excesso, né? Então, aqui você pode ver que papel também, que é um material que às vezes a gente joga fora, a gente não precisa jogar fora. Pessoal, aqui agora encheu o meu baldinho lá na cozinha, né, em cima da minha pia. Aí eu trago ele, né, e vou colocar ele nesse balde maior de 20 litros. Esse balde, mesma coisa, ele é preferencialmente, o ideal é que ele seja bem vedado, lacrado, né? Aqui já tem um material aí orgânico de ontem, né? E aí eu jogo aqui e vou lavar bem lavadinho. Esse aqui que é o que garante a gente poder usar ele por anos, bem cuidadinho. Aí de novo eu vedo. Você viu que ele já tá bem cheio aqui, né? Aqui já deve ter resíduo orgânico de um pouquinho mais de uma semana. E aí hoje nós vamos colocar ele lá no estágio do miocário, da composteira do miocário. Pessoal, aqui agora a gente vai ver o miocário. Qual é o sistema do miocário que a gente usa aqui em casa? Olha lá, todo o material orgânico que sai lá da nossa cozinha, então veio pra cá no balde, né? E aqui o miocário funciona em duas câmeras. Vocês podem ver aqui. Essas duas câmeras hoje, nós estamos alimentando essa hoje. E essa do lado de cá é onde a gente já tá tirando o humus. Já tá pronto esse humus do lado de lá. Mas vocês vão ver que tem minhoca por tudo quanto é lado. Eu vou começar a tirar esse material que a gente cobre, deixa isso tudo sempre bem coberto, porque minhoca não gosta de luz, minhoca não gosta de som, né? E minhoca gosta de comer matéria orgânica em decomposição. E ela também, ó, anda em círculos. Então é legal que vocês podem ver aqui perto, que também os cantinhos foi arredondado, né? Eu deixei uma abertura aqui para facilitar a retirada também desse material, né? Nessa abertura. E aqui essas madeiras grossas eu botei mais para segurar o material orgânico, ó, a casca do ovo. E choveu aqui ontem. Então vocês vão ver que as minhocas, quando mantêm a umidade no miocário, elas vão gostar muito. Quem chega antes são sempre os fungos. Vocês vão poder ver, isso aqui branquinho são os fungos. Eu vou tirar esse material mais grosso de cima, pra gente poder fazer o acréscimo do material orgânico que chegou lá da cozinha. Então aqui, pessoal, a gente vai tirar com cuidado. Cuidado que às vezes pode, né, se a gente vai encontrar algum bichinho. Eu vou colocar esse material que já tá bem decompondo nos cantinhos, só para acessar melhor
a parte que tá mais úmida. Aqui a gente vai encontrar uma série de seres vivos mesmo, que participam dessa transformação que acontece na natureza. Todo mundo participando aí do processo, gente. Aí semente que vão germinando, né? Muitas a gente não aproveita, mas quando leva o humus pros vasos, pros jardins, muita coisa nasce. Muita coisa nasce. Aqui tá fantástico para as minhocas com essa chuvinha que deu. Aí muita muda, dá para aproveitar. Ali tem um abacateiro, se quiser aproveitar. Tem um inhame aqui crescendo, um inhame roxo. Se quiser levar ele para plantar também dá pra gente aproveitar essa muda. Aqui tem um outro inhame roxo, mas tem muita muda aqui que esse não é o objetivo agora. Aqui não é a sementeira, mas pode ser. Eu revirei um pouquinho, né? Homogeneizei um pouco aí o material. Aí eu vou fazer vou trazer o próprio papelão que já está bem decomposto. No início aí vou fazer uma cama aqui. E para trazer agora o material do balde lá da cozinha. Tem um rolinho de papel higiênico. Não tem problema ter um pouco de limão, de laranja, vocês estão vendo? Não tem problema. Aqui o que importa é a gente cobrir bem depois que a gente esparramar. Não deixa muito grossa essa camada. Vou deixar mais fina, bem esparramada. E depois agora a gente vai cobrir com material seco, né? Que é o rico em carbono, que a gente tem usado aqui, que é a maravalha. Aquela resto da serraria, né? Da para da madeira, vocês vão ver aqui. Aqui, depois que a gente cobriu com material mais seco, rico em carbono, cobre bem direitinho, né? Não deixa o material exposto. Se quiser, você pode dar uma cobertura aí com o que estava lá embaixo. Traz um pouco para cima, com o material que estava embaixo. Você também pode usar um material
o material da poda da sua casa, né? Vocês podem ter visto lá no canal também, aqui no canal, do vídeo que a gente manejou o quintal e triturou a matéria orgânica proveniente da poda. Então esse também é um material que a gente pode usar para fazer essa cobertura aqui dentro do nosso composteira minhocário. Então a cinza pode vir um pouquinho. O segredo é estar bem coberto, viu, gente? E agora, depois desse material orgânico, eu ainda venho com os papelões. O papelão, ele evita que a galinha cisque, né? Que o bicho venha. E que bata sol também, né? Eu não quero o sol batendo aqui em cima, né? Quero um ambiente fresco aqui para as minhocas. Pessoal, aqui é a câmera onde a gente está tirando já um pouquinho desse... A gente vem usando esse material aqui, choveu muito. E as minhocas subiram aqui para a parte que ainda tem matéria orgânica. Aí você pode ver que lá embaixo o material já está bem pronto. E úmido, né? Aqui tá com excesso de umidade, mas porque nosso minhocário aqui ele não é coberto. Aí a desvantagem que tem é essa, o excesso de umidade, que a gente acaba pegando ela ali no chorume. É um material mais grosso, eventualmente ele vai demorar mesmo, que é um caroço de abacate. As minhocas estão lá dentro. Então, aqui a gente é de onde a gente tá usando esse material. Em cima que tem mais matéria orgânica ainda, que ainda está sendo transformada, mas embaixo o material está todo bom. Agora você vai acompanhar com a gente uma experiência de minhocário e produção de humus comercial. Boa tarde, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho sobre humus de minhoca, criação de minhoca e produção de humus. Vale a pena? É rentável? Dá muito trabalho? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Esse é um minhocário, tem 2 câmaras, cada câmara tem aproximadamente 1 metro, tem em torno de 60, 70 centímetros de altura. E tem uns 2,5 de profundidade. Vem ver uma coisa. Observa que ela é arredondada, ela não tem quina. Esse formato foi pensado para que aumente a eficiência do minhocário. As minhocas, toda vez que encontram uma quina, ali ela vai parar. Aqui não, ela vai estar sempre trabalhando e procurando revirar o que tenha disponível. Nesse minhocário aqui, a gente consegue tratar em torno de 6 metros cúbicos de humus. Ele entra esterco de gado, você vai ver ali, ao lado da lona, uma montanha de esterco de gado. Se você olhar em volta, nós estamos na Mata Atlântica. Nós estamos em Serra Grande, com muita mata. Então, nós temos matéria orgânica e uma camada de esterco. É dado para as minhocas, é lavado, encharcado e dado para as minhocas. Imagina que eu coloquei 6 metros cúbicos de humo, de adubo de vaca. Coloquei em torno de a metade disso de folhagem e servi para elas. Em torno de 6 meses, ela me entrega esse material. Tá vendo? Pronto. Quanto tempo demorou? Demorou 2 dias, no máximo 3, para encher o minhocário. Para lavar o adubo que chegou, misturar a folhagem e encher o minhocário. O restante ficou aqui parado, eu não fiz nada, meu sócio não fez nada, as minhocas trabalharam. Em 6 meses eu vim, retirei o que eu depositei aqui
em humus. Posso plantar, posso pôr no mercado, no depósito de material, nas lojas de plantas, tá certo? Então você tem aí em torno de 6 meses de espaço de tempo. Você tem um investimento de 500 blocos, tijolo talvez, e 2, 3 dias de mão de obra. E é rentável. Imagina que isso daqui que estava espalhado e isso daqui que estava jogado também nos pastos se transformou nisso aqui, num saquinho de humus disponível nas lojas, mas tendo um alimento disponível para tua planta que sim ou sim vai trazer resultado. Então sim, é rentável. Espero que com esse pequeno vídeo eu tenha trazido esclarecimentos para algumas dúvidas e incentivo para quem tem vontade de criar minhocas. Eu me chamo Nagoy Sol e falei.